Meio-dia e 29, até complementando a reportagem muito boa aí da Cláudia Plett, né? A gente vai conversar com um médico agora, um psiquiatra, está aqui ao vivo no estúdio para falar de alcoolismo, Lucas Pecker de Azambuja. Doutor Lucas, obrigado aqui por ter vindo. Imagina. Doutor Responde, tudo bem? Tudo certo, obrigado pelo convite, boa tarde. Blumenau é a capital brasileira da cerveja, né, doutor? Temos aí a Oktoberfest, uma das festas aí mais famosas do Brasil e até do mundo, que tem um consumo aí até por algumas pessoas, infelizmente, exagerado, né, de bebida alcoólica, mas sempre passa a mensagem ali, beba com moderação, beba com consciência, né? A minha primeira pergunta é, doutora, há sinais, há sintomas de alcoolismo, como perceber que a pessoa está ficando uma alcoólatra? Boa tarde mais uma vez, né? Boa tarde. Então, a gente tem algumas situações que a gente consegue perceber ou os familiares começam a notar, né, muitas vezes, do consumo do álcool dessa pessoa, né? Então, se a autopercepção é importante, às vezes um pouco prejudicada, mas quando a pessoa começa a perceber que ela está precisando aumentar a dose do álcool para algum efeito que ela queira, às vezes tem gente que usa, por exemplo, começa a usar erroneamente para mascarar algum sintoma, algum sentimento, alguma situação, mas às vezes está precisando sempre ter que aumentar, isso já é um indício de que algo não está indo muito bem. E os familiares, acho que quando perceberem que a pessoa tem tido esse tipo de comportamento, às vezes um comportamento um pouco mais esquivo, de ser um pouco mais agressivo, quando começa a beber, são sinais que a gente precisa estar dando uma olhadinha realmente para esse consumo que não está 100% saudável. Perguntas, já aqui vamos colocar direto participações. Você pode mandar sua pergunta sem se identificar, se você quiser, pode ficar tranquilo aqui em relação ao nome e tal. Nome fictício. Marta, gostaria de saber o que podemos fazer para o meu cunhado deixar de beber. Ele chega a tomar 4 cervejas sozinho todos os dias. Queremos saber, doutor, o que podemos fazer por ele. E aí, doutor? Então, um dos grandes desafios, na verdade, da dependência química é o paciente realmente conseguir ir atrás da ajuda, né? Entender que está precisando disso. O que eu sempre oriento é tentar procurar alguns dos serviços, como foi mostrado ali na reportagem, para a pessoa se sensibilizar sobre, entender um pouco sobre esse uso e as consequências que tem trazido esse uso para a pessoa. Então, procurar, às vezes, ou uma unidade de saúde realmente para uma consulta e aí comentar realmente com o profissional que vai estar atendendo. E a gente tem alguns serviços aqui na nossa cidade, aqui em Blumenau, né? E a grande maioria das cidades aqui também na região do Vale tem também, que são os CAPs, que é o Serviço de Atendimento Psicossocial. Aqui nós temos o CAPS AD, que é um CAPS específico para as questões de álcool e drogas. Então é um serviço que pode ser procurado sem nenhum tipo de encaminhamento. A pessoa pode ir lá pedindo ajuda, tanto familiar quanto a pessoa mesmo, né? Pessoa tudo dependente. Gratuito, atendimento, tudo rede gratuito, pública de saúde. Tudo pelo SUS. Tem uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais que podem dar esse acompanhamento, esse segmento e tratamento para essa pessoa. Então trabalha até num CAPS, né, doutor? Trabalho num CAPS de Indaial. Muito bem, ó. Aqui chegou uma participação, na verdade uma opinião aqui da Ilka. Infelizmente a pessoa que é dependente precisa querer ser ajudada, né? E nem sempre eles têm essa vontade, muito triste. E muitos dos moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua, né, são alcoólatras, né? Então, por isso que estão na rua. Tem mais uma aqui, vamos colocar mais uma mensagem, aí uma pergunta. Kátia aqui, nome fictício, tem um irmão com sérios problemas com drogas. Tem algum órgão público que ajude nessa situação? O CAPS, droga e álcool é CAPS? Droga e álcool é CAPS. Na verdade, os atendimentos ele pode ser feito tanto na unidade de saúde, né? Então, a pessoa pode procurar o postinho, né, a unidade de saúde do seu bairro, para um primeiro atendimento ou orientação, se for mais fácil, pela regionalização, né, pelo bairro. Mas, se quiser já ir direto nesse local, no CAPS, ele pode procurar esse atendimento, que lá ele vai ser acolhido, vai ser ouvido e vai ser feito um planejamento de acompanhamento realmente. E é um serviço gratuito, 100% pelo SUS, equipe com médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, enfim, é uma equipe bem multi para conseguir ajudar essas pessoas. Doutor Lucas, mais uma pergunta aqui para o senhor, ó. Vamos colocar na tela. Janice, tem como tratar sem precisar internar, tratar em casa aí, doutor? Tem situações, a grande maioria, na verdade, hoje o CAPS ele veio com essa ideia de a gente não estar precisando fazer a internação dos pacientes, né? Então, toda uma questão de uma luta antimanicomial, então a gente não precisa internar todo mundo. É claro que o ideal seria procurar um desses serviços, porque dependendo do grau, do nível quanto a pessoa está bebendo, às vezes o parar abruptamente pode gerar sintomas físicos muito intensos. Então, os sintomas de abstinência às vezes podem ser realmente danosos para o corpo e nesse período, às vezes um período curto, precisa estar em ambiente hospitalar para esses cuidados. Mas isso, procurando CAPS ou procurando realmente unidade de saúde, eles vão avaliar e ver se existe ou não essa indicação. Mas o que a gente sempre tenta é tentar fazer o tratamento ambulatorial junto com a sua família, com as pessoas que estão dando o apoio e o suporte para essa pessoa. Vamos colocar mais uma participação aqui. Doutor Responde. Tiago, meu pai bebe cerveja todo dia, umas 3 ou 4 latinhas. Já é considerado alcoólatra essa quantidade aí, doutor? Então, até hoje em dia a gente não considera mais a quantidade como um critério para diagnóstico de dependência química. Então a gente considera muito as consequências ou os prejuízos que o uso tem trazido para a pessoa e muitas vezes essa questão, como eu falei no início ali, da tolerância. Então às vezes está precisando tomar mais
para conseguir sentir o que antes sentia, ou às vezes o mais ideal é entender o que essa pessoa, por que ela precisa tomar 3 ou 4 latinhas todas as noites, né, ou todos os dias, em que momento, qual que é o motivador daquilo. Às vezes, baseado nisso e nesses conceitos, a gente consegue perceber. Só pela quantidade hoje, que antigamente a gente até considerava um pouco mais, hoje não é mais considerado critério diagnóstico. Não tem cura, alcoolismo? Ou tem? Ela tem controle, né? A gente considera ela como se fosse uma condição crônica de saúde mesmo, né? Então, tem controle, tem várias medidas, mas é uma vigilância constante, né? Então, estar nesses serviços como o AA ou CAPS-AD e participar de atividades que existem, atividades coletivas, no CAPS tem atividades muito semelhantes ao AA também, de grupos, estar ali vigiando, monitorando, estando sempre compartilhando informações é muito importante, porque precisa ficar vigente muito sobre os cuidados, né? Para não ter deslizes e tropeços nesse caminho. Doutor, olha, muito obrigado, viu? A gente sabe que alcoolismo é sério mesmo, é pessoas aí que acabam até muitas vezes tirando a vida, cometendo suicídio, problema de violência na família, né? Que acontece por causa do álcool também, bebida alcoólica de forma exagerada. Então, obrigado por ter vindo aqui esclarecer, tá? Até uma próxima e consciência nesse dia aí nacional de combate às drogas e ao alcoolismo. Semana que vem tem mais Doutor Responde.